Na semana passada eu postei um vídeo aqui no canal onde eu mostrei como recuperar as cores através do Affinity Photo e a Persona Revelar usando uma imagem em RAW. Nesse vídeo aqui eu vou trazer uma abordagem um pouco diferente, onde a gente vai conversar um pouco mais sobre as diferenças entre os arquivos JPG e os arquivos no formato RAW, que você consegue obter a partir de câmeras semiprofissionais, de entrada. Geralmente você encontra com mais frequência nas DSLR. Bom, eu vou abrir aqui na minha tela do Affinity Photo a mesma imagem nos dois formatos diferentes para eu te mostrar algumas coisas que são interessantes e que é importante você saber, tá certo? Eu vou dar dois cliques aqui na interface de trabalho do Affinity Photo e vou abrir a primeira imagem em JPG. Prontinho, vou abrir aqui a foto, deixa ele terminar de processar e você observa que essa aqui é uma imagem da cena, né, de uma rosa aí sobre um fundo com um efeito desfocado, aquele efeito bokeh, né? Ficaram ali algumas luzes na parte de cima e essa é a nossa imagem JPG. Eu vou clicar aqui em arquivo, abrir e vou abrir a mesma cena, só que no formato CR2, que é um formato RAW. Eu vou clicar em abrir e pronto. É claro que como a imagem em RAW armazena muito mais informação, ela tem um pouco mais de peso, ela é mais pesada e ela também já abre diretamente aqui dentro do Affinity Photo na Persona Revelar. Voltando aqui para a imagem JPG, eu vou clicar aqui na Persona Revelar e a gente vai conseguir observar algumas diferenças enquanto a gente estiver fazendo o tratamento dessas duas imagens. A primeira coisa que você precisa entender é que quando você vai fotografar utilizando uma câmera semiprofissional, uma câmera profissional, ou enfim, uma câmera que permita que você tenha o mínimo controle, né, tanto no formato do arquivo quanto nos controles manuais ali de exposição, balanço de branco e assim por diante, você pode escolher fotografar tanto em JPG quanto em RAW. E cada um desses formatos tem a sua particularidade, tem a sua aplicação, mas eu já te adianto que a maioria dos fotógrafos que planejam a edição das suas imagens vão fotografar essas imagens utilizando o formato RAW. Por que essa preferência? Por que os fotógrafos preferem formato RAW ao invés de fotografar logo em JPG, já que a imagem já vem pronta? E é exatamente essa a questão, tá? Quando você fotografa em JPG, a sua imagem já vem pronta, ela já é pré-processada pela sua câmera, pelo sistema de processamento da câmera, e a câmera já te entrega um arquivo pronto para impressão. Quando você fotografa em JPG, é isso que você está dizendo para a câmera: olha, eu quero que você tire essa foto e que você já me dê um arquivo que eu posso simplesmente chegar e imprimir. É basicamente assim que funciona. Você pode baixar a imagem em JPG para o seu computador e fazer alguma edição, ok? É o que a gente vai tentar fazer aqui agora, mas existe uma grande diferença entre você fotografar em JPG, um arquivo já pré-processado, onde tudo que você tem na sua cena é exatamente aquilo que você vai ter, não tem como fugir muito disso, de um formato RAW, onde você, apesar de poder configurar a sua câmera para registrar aquela cena com um equilíbrio de branco, com um balanço de branco, com uma exposição já pré-determinados, você ainda tem muito poder de processamento, você ainda tem muito poder de modificação sobre essa imagem por causa do formato RAW, que vai armazenar muito mais informações sobre aquela cena que você está procurando do que um formato JPG. Quando você fotografa em JPG, cada um dos pixels da sua imagem, vou dar um zoom aqui bem grandão aqui nessa área da rosa, tá? Cada um dos pixels da sua cena, eles são pré-processados. E como você pode ver aqui, olha, exatamente nesse espaço que eu acabei dando o zoom, o formato JPG, ele é feito para ser compacto, para ser leve, para ser fácil de compartilhar. Você observa que, apesar de eu ter alguns detalhes de pixels diferentes aqui, olha, eu tenho uma variação de cor bem sutil, eu tenho aqui alguns pixels que têm cores diferentes, mas olha o que acontece com os pixels que são muito próximos uns dos outros. O formato JPG e o pré-processamento da sua câmera, eles vão transformar esses pixels, olha só, os que estiverem mais próximos em pixels da mesma cor. Então existe uma certa tolerância à variação tonal aí quando você fotografa em JPG. Isso vale tanto para imagem quanto para vídeo, também acontece em vídeo, tá? E ele acaba descartando a informação que é desnecessária, que não vai aparecer quando você estiver enxergando a foto de longe. Ele joga essa informação fora para deixar o seu arquivo mais leve, para deixar o seu arquivo bem mais fácil de manipular, bem mais fácil de você editar. Olha só, então aqui a gente tem vários pixels que se transformaram em pixels de uma única cor. Aqui a gente até tem uma certa gradação, mas a maioria dos pixels acabaram ficando exatamente da mesma cor.
Isso na imagem JPG. Já na imagem em RAW, você pode dar um zoom ali naquela área e que mesmo que esses pixels tenham quase exatamente a mesma cor, olha o que vai acontecer. Você consegue perceber que eles se mantêm íntegros. Apesar de eles serem muito parecidos, você não tem grandes áreas mescladas dessas cores, desses pixels, como acontece no JPG. Você consegue perceber exatamente a variação tonal, por mínima que seja. Dá para ver que a divisão dos pixels em um formato RAW. Isso acontece, mais uma vez, porque quando você fotografa em RAW, a câmera ela registra aquela cena, mas ela não descarta nenhuma informação. Ela armazena todas as informações e deixa elas disponíveis para você tratar uma pós-produção, e assim você tem muito mais possibilidades de edição. Diferente do JPG, que vai ser processado, vai ser salvo exatamente daquele que você está vendo, e você vai ter um formato compacto para impressão ou compartilhamento. É por isso que quando você fotografa em JPG, por exemplo, a câmera permite que você escolha alguns filtros de qualidade, alguns filtros de tratamento de superfície. Você pode dar uma olhada, se você tiver uma câmera, eu tenho aqui uma Canon T5i, e lá eu posso escolher se eu quero um filtro, uma imagem, uma foto de retrato para ela suavizar os tons de pele, se eu quero uma imagem de paisagem colorida para ela dar uma intensidade maior nas cores. Então tem várias pré-configurações, vários presets ali que eu posso selecionar que permitem que eu faça uma fotografia já pré-processada. É como se eu tirasse aquela foto, um Photoshop da câmera, ajustasse ela do jeito que eu configurei e depois já armazenasse, já salvasse ela no JPG pronto. Agora, o que acontece se a gente trazer um JPG para dentro da Affinity Photo e tentar fazer a edição em comparação com o formato RAW? Você já começa a perceber, olha só, no JPG eu já tenho um pré-processamento, as cores elas já foram estabelecidas pelo formato, e quando eu mudo para o RAW, você vê que eu tenho até uma certa perda de contraste, eu tenho aí um pouco menos de definição nas arestas da minha imagem, porque as informações ainda estão todas disponíveis para mim editar, então eu não preciso me preocupar. Olha só, aqui eu tenho a imagem original em RAW e aqui a imagem JPG. Você já tem aí um contraste maior, as cores já estão fixas e você não tem lá muito o que fazer. Olha o que acontece se eu mexer na exposição da imagem no formato RAW. Eu tenho aqui no painel, na Persona Revelar, é claro, no painel básico, eu tenho aqui o controle de exposição. Se eu aumentar essa exposição aqui até que eu chegue ali, sei lá, até 1, vamos colocar aqui diretamente 1, olha só, eu aumento a exposição, a minha imagem vai ficar mais cinza, mais exposta, mais clara, né, porque eu vou estar adicionando mais luz à minha cena. Mas olha o que acontece na cena geral, ela perde mais contraste, mas mesmo que eu aumente para 1 aqui a exposição, você percebe que eu não tenho nenhum ponto estourado, a minha imagem continua meio equilibrada, ainda consigo perceber as diferenças aqui nos tons mais claros, eu não tenho nenhum ponto estourado, justamente porque eu tenho um alcance muito maior por causa do formato de arquivo. Agora olha o que acontece se eu fizer o mesmo ajuste na imagem JPG. Eu vou aumentar aqui para 1, exatamente como eu fiz na outra imagem, 1, e vou dar um Enter. Olha só a diferença. Você perdeu completamente essa área aqui de informação. Olha só. Aqui eu tenho a área em cinza, dá para ver o fundo, ainda consigo utilizar a informação dessa área. Aqui eu perdi completamente essa informação. Por quê? Os pixels dessa área agora ficaram totalmente brancos, estouraram. A minha exposição acabou deixando esses pixels aqui, olha só, totalmente brancos. Eu não tenho mais nenhum tipo de informação útil naquela área, justamente porque esses pixels que foram salvos no formato JPG já estavam pré-processados, já estavam mais próximos do branco, o que acabou me entregando esse resultado. Vamos continuar com a edição, tá? Eu vou aumentar aqui o ponto de preto, por exemplo, para 5%. Eu consigo aumentar o contraste na minha imagem no formato RAW, no formato aqui CR2. Agora, se eu voltar aqui para minha imagem JPG, colocar 5%, ok, beleza, a gente consegue aproveitar mais os pontos escuros, os pixels escuros aqui do ponto preto da imagem JPG, o que não muda o fato de eu já ter perdido informação ali embaixo nas áreas mais claras. Aqui na minha imagem RAW, na parte de aprimoramento, eu vou mexer no brilho por enquanto. Na parte de aprimoramento, eu vou aumentar aqui o contraste para algo em torno de 33%, deixar a minha imagem bem mais escura, 33%.
olha só, eu já comecei a perder essas informações aqui, olha, informações pretas, tá? Eu perdi a informação das folhas porque eu acabei escurecendo demais os meus pixels, ok, beleza, mas como eu já disse, o formato RAW vai me permitir muito mais versatilidade. Apesar de eu ter aumentado o contraste e ter perdido essas informações, eu ainda vou ter como resgatar elas e você vai ver como. Aqui no formato JPG, eu vou aumentar o contraste para 33% e, é claro, essas informações vão ser intensificadas. O meu preto vai acabar ficando totalmente preto, as áreas que eram mais acinzentadas, não tão escuras, acabam ficando totalmente pretas. E aqui nas áreas claras, olha só o que acontece, eu aumento ainda mais a perda de informação. Então, mais informação está se perdendo por causa do aumento do contraste. Eu só estou fazendo o mesmo ajuste sem nenhum critério. É óbvio que se eu estou editando um JPG e estou editando um formato RAW, eu vou ter que ter alguns cuidados para evitar esse tipo de perda de informação. Mas é para você entender que você tem muito menos informação aqui no JPG do que você teria num RAW, que olha, você mantém ainda as informações das áreas médias ali, dos tons mais cinzas. Depois eu vou aumentar aqui a profundidade, eu vou colocar algo em torno aqui de colocar aqui 40%, olha só, uma profundidade de 40%, e aqui eu vou aumentar a profundidade para 40% também, ok? Você começa, a partir desse ponto, a revelar algumas anomalias cromáticas. Aqui as cores parecem firmes, parecem bem, a gente ainda tem aqui uma mistura legal de verde para os tons claros, mas aqui, além de você tem mais saturação, você começa a ver algumas aberrações cromáticas, algumas manchas, olha só, que não faziam parte aqui da sua imagem original e que acabam sendo reveladas, além de um número de ruído, né? Você tem um ruído bem maior, olha só. Você começa a perceber que os pixels, olha só, isso aqui é que a gente chama de anomalia JPG, né? Anomalia JPEG é justamente essas linhas paralelas, essas linhas na vertical e na horizontal. E aqui você não tem essa informação. Você tem os pixels ainda íntegros, diferente do JPG, ok? Deixa eu dar um Ctrl 0 aqui para a gente ver mais de longe. E aí eu vou aumentar a saturação aqui do meu RAW, aumentar a saturação aqui para algo em torno de 30% e a vibratilidade eu vou deixar no máximo, que eu sou desses, né? Vamos lá, colocar aqui 30% de saturação e a vibratilidade no máximo. Olha só como as fotos estão, completamente estragadas. Foi o resultado final. Foi de propósito, tá bom? Isso porque eu vou utilizar aqui a área de sombras e realces para resgatar os detalhes das áreas escuras, fazer um contraponto e com contraste com a exposição. Então aqui na imagem RAW eu vou aumentar as sombras, olha só, eu vou deixar as sombras mais claras, algo em torno de 80%, e vou clarear também um pouco mais aqui as áreas mais claras, algo em torno de 30%. Olha só a diferença. Eu já consegui resgatar bem mais informação aqui das áreas escuras. Vamos ver aqui agora no JPG o que acontece. Colocar 80% aqui e colocar 30% aqui. Eu continuo perdendo informação nas áreas mais claras. Olha a diferença de uma imagem para outra. Aqui eu tenho uma imagem muito mais estourada, sem informação nas áreas de brilho. As áreas de sombra começaram a sofrer por causa dessa grande modificação de contraste e também de exposição. Olha só, a gente tem muito artefato JPG, muitas manchas de outras cores que acabaram acontecendo por causa da saturação, por causa da vibratilidade. Aqui no formato RAW, a gente tem a mesma zona, a mesma área, a gente tem mais ruído porque a gente acabou expondo demais a cena, mas olha só a diferença de uma imagem para outra se a gente for observar. Deixa eu dar um Ctrl 0 aqui e dar um zoom aqui mais de perto, olha só. Então essa aqui é a nossa imagem JPG e essa aqui é a nossa imagem em RAW. Olha só a diferença, principalmente nessa área aqui, olha só. A gente tem cinza e verde. E aqui a gente tem apenas verde, como a gente pode ver, ok? Se eu quiser deixar o ajuste mais interessante, mais legal, eu vou precisar mexer aqui um pouquinho. Acho que o contraste está muito exagerado. Diminuir um pouquinho mais o contraste para 20%. Vamos diminuir aqui também para 20%. Prontinho. E olha só, aqui a gente tem a nossa cena praticamente pronta. A gente pode mexer aqui no equilíbrio de branco. Eu vou diminuir aqui o tom para algo em torno de 0. Você observa aqui, no formato RAW, você tem a informação de temperatura de cor e também de tonalidade. No JPG, você não tem essa informação.
está tudo zerado, justamente porque essa informação não faz parte do tipo de arquivo que você escolheu. Então ele não consegue armazenar a informação de temperatura, de cor e de tonalidade. Você vai ter que mexer a partir de um valor zero se você quiser ajustar. Aqui não, a gente tem exatamente a cor, a temperatura de cor, né? A temperatura aqui do ajuste de branco que a nossa imagem foi fotografada, 5078. E aí eu posso diminuir aqui para deixar a minha imagem mais azulada, por exemplo, e deixar ela mais esverdeada, trazendo os verdes aqui, ó. -2, 4. Eu não vou conseguir usar essa mesma referência aqui, né? Mas eu posso colocar aqui -2% e aí tentar posicionar ele um pouquinho mais. Na verdade, eu nem tenho a mesma posição. A posição aqui é diferente, simplesmente porque a informação é inexistente. Então, olha só o que a gente tem. A nossa imagem em RAW revelada. Aqui o antes, olha só, e o depois, ok? Antes e o depois. A gente acabou exagerando aqui na profundidade. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho mais. Ok, diminuir um pouquinho mais aqui também a minha saturação, para não ficar tão exagerado. Ok, prontinho. O contraste ainda está exagerado ainda. Vou deixar em 15%. 15, 25, 25. Vamos lá. 15, 25, 25. Olha só. Então aqui eu tenho o antes e o depois da minha cena em RAW. E aqui eu tenho o antes, ok? E depois a minha cena em JPG. Deu para você perceber a diferença entre editar em JPG, um formato já pré-processado, tudo já foi configurado conforme a câmera decidiu, e um formato em RAW, onde apesar de você ter configurado a câmera para fotografar a cena de determinada maneira, você ainda pode mudar tudo isso, porque as informações estão presentes no arquivo e você tem um arquivo muito mais rico e que pode ser processado com muito mais eficiência. Então sempre que você precisar editar uma imagem, tanto no Photoshop, quanto no Affinity Photo, e qualquer outro editor de imagem que suporte imagens no formato RAW, e você precisa fotografar essas imagens, sempre prefira fotografar em RAW, tá certo? Você pode utilizar JPG quando for a única alternativa que você tem, quando a câmera não permitir que você fotografe em RAW, mas é claro, né, sempre prefira fotografar em RAW, porque ela vai te permitir muito mais controle no pós-processamento, vai te permitir, na verdade, um pós-processamento decente, algo que você não consegue em JPG. É por isso que os formatos JPG são mais leves, eles são feitos para serem leves, são feitos para serem compartilháveis e, é claro, são feitos para você simplesmente receber o arquivo e processar, mandar para imprimir ou compartilhar, enfim. Diferente do formato RAW, que é um formato cru, né? É como se você pegasse uma imagem fria, uma imagem crua, e você pudesse depois moldar ela, depois de já fotografada, de acordo com as suas necessidades no pós-processamento. É por isso que ela é uma imagem muito mais pesada, não é fácil de compartilhar, você precisa de um processamento, precisa de um aplicativo para fazer o processamento, para depois você revelar essa imagem e salvar em JPG, em TIFF, em PSD, no formato que for necessário, ok? Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você gostou, não deixe de curtir, de compartilhar, de se inscrever no canal também. Não se esqueça de ativar as notificações. A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau, tchau.